Mulheres nutridas prosperam mais. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, que muitas de nós a gente tem medo de dar certo na vida, de assumir o nosso papel com tranquilidade, com leveza, de assumir o nosso feminino, porque a gente tem medo. Medo do sucesso, medo do que a gente vai enfrentar, medo do novo, causa uma ansiedade. Você tem medo? A gente vai falar das implicações que o medo traz na sua vida e por que que você tem medo, né? É importante você entender o porquê que você tem medo, porque o medo, você vai perceber que a grande maioria dos medos que você tem não são medos reais, são medos que a sua mente cria. O medo, ele não é uma coisa desconhecida, né, para nós aqui. Do que a gente tem medo? Por que que a gente tem medo? A gente não quer morrer, então a gente tem medo, né? No fundo, todo mundo, todo medo, quero dizer, todo medo é medo da morte. Morte daquilo que a gente é, por isso que a gente não consegue ser algo novo, né? Eu não consigo deixar algo para eu construir outro algo, apego, né? Eu sempre tenho medo, e é o medo da morte. Medo de matar meu antigo eu para que eu possa ser um novo eu. Medo, de matar tal circunstância para conseguir outra. E o medo, ele é uma das estruturas mais primitivas que existem na face da Terra. É a emoção mais primitiva. E essa emoção primitiva, ela está ligada muito à recompensa e punição. É a nossa parte reptiliana, né? O que que é essa parte reptiliana? É uma parte muito forte em nós por causa do corpo físico, que é matéria densa. É um pedacinho lá do nosso cérebro que fica buscando segurança, se manter protegido. Quando você para de achar que a vida é batalha, que está todo mundo contra você, você vai desativando, né, aos poucos essa parte reptiliana. Porque o medo, ele permeia o funcionamento de várias estruturas pelas quais a gente atua hoje. Só que isso de forma inconsciente. O medo, ele te coloca na luta e sobrevivência. Luta e sobrevivência. Medo é negação. Você entende que quando você está no medo, você está negando o belo, o maravilhoso, o perfeito? O medo, ele é contração. O amor é explosão. O amor é expansão. O medo é a energia contrária à vida. Por isso que é importante você anotar aí. Do que você tem medo? Ana, eu tenho medo de prosperar porque eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou ganhar. Eu tenho medo de arriscar, porque e se der errado? Mas e se der certo? O medo é a energia contrária à vida. É tudo aquilo que eu não quero viver. É a aversão à vida, é a negação. E o amor é o quê, gente? É a afirmação. O amor é a afirmação. É a vida, é a confiança, é o merecimento, é o amor, é a energia que move a vida. Para eu viver a vida que eu preciso ter entrega, eu preciso ter confiança. Amor é entrega. Amor sempre traz uma emoção, uma boa emoção, compaixão, misericórdia, carinho, doçura. E o medo é a energia contrária ao amor. Muitas pessoas acham que é a raiva, né? Não é. Mas enquanto o amor expande, o medo ele contrai, retrai, apequena a vida, fere a experiência que você precisa ter. E como que eu faço para ressignificar o medo? Primeiro, vamos entender a vibração do medo. O medo é tudo aquilo que eu não quero. É tudo aquilo que eu não quero viver, não quero passar. É a aversão. Então, o medo, ele paralisa você. Como que eu ressignifico o medo, gente? Se o medo me paralisa, como que eu faço para ressignificar o medo? Eu ajo.
Se o medo me paralisa, eu ressignifico o medo na ação. Eu vou com medo mesmo. Eu vou lá e faço mais ação, mais entrega, mais serviço, mais compaixão, mais misericórdia. É assim que eu ressignifico o medo. Eu entrego aquilo que eu preciso, independente se eu acho que eu sou merecedor, se está bem feito ou não. Eu vou fazer, independente. É assim que eu quebro a barreira do medo. Entendem? Muitas pessoas passam uma vida de extrema entrega, né? Se a gente for parar para pensar nos médicos da vida, os médicos que trabalham em campos de guerra, né? Essas pessoas, os médicos sem fronteiras, né? Constantemente eles estão indo para a guerra. Eles têm medo? Com certeza têm medo. Mas você entende que lá ele está a serviço de algo que é tão maior do que ele esquece o medo por causa do servir? Gente, isso não é nobre. Isso é estado de consciência. Isso não é nobre, isso é estado de presença. Cara, tá tendo uma guerra, mas olha, tem uma pessoa ferida aqui na minha frente, então eu vou agir. Eu tô pedindo para vocês irem para a guerra, gente, longe disso. Eu tô dizendo que assim, a sua vida hoje, ela tá uma batalha porque você ainda tá no medo. Quando você larga essa armadura, essa espada, e você passa a olhar a vida como um campo de oportunidade, você começa a ressignificar o medo agindo. Ainda que o medo possa surgir, eu ressignifico com práticas de servir, de estar em ações que são maiores do que eu. Eu tinha medo do que as pessoas poderiam achar das coisas que eu falava. E eu pensava assim, mas se eu der poder para essas pessoas, realmente elas podem me destruir, mas eu não vou dar poder a elas. Eu vou fazer o que eu preciso fazer no mundo. É nesse lugar, né, eu sendo eu mesma, que eu consigo praticar aquilo que eu preciso. Dar um significado maior para a nossa vida, gente. É você atuar através da ressignificação do medo. Vocês acham que para eu estar aqui com vocês, quantos medos eu não ressignifiquei na minha vida? Você entende? Você acha que se eu tivesse no medo, eu estaria levando estado de consciência para vocês? Através daqui, dos meus vídeos no YouTube, das mentorias, dos tratamentos. Você acha que eu estaria? Não. Eu entro muitas das vezes em relacionamentos amorosos já com medo de ser traído, de ser enganada, da pessoa, né, gerar uma experiência para mim ruim. Você entende que eu nunca vou estar num relacionamento na totalidade, vivendo o auge, na expansão desse relacionamento, porque eu vou estar entrando com medo. Eu entro nos relacionamentos na energia da retração. Eu não consigo ser feliz assim, pois o tempo todo eu estou gerando desconfiança. As escolhas que hoje você faz na sua vida, elas precisam expressar quem você é, não o medo que você tem. Pega o caderninho e escreve. As escolhas que eu estou fazendo hoje na minha vida estão expressando o que eu sou? Ou eu estou escolhendo um monte de coisa por causa do medo? Eu não arrisco porque eu tenho medo, eu não saio desse relacionamento tóxico porque eu tenho medo, eu não consigo dar um passo a seguir porque eu tenho medo. Você entende que quando você faz isso, a vida ela vai perdendo significado? Eu entro em depressão, síndrome do pânico, porque cada vez eu estou me afastando da minha alma, eu estou afastando do meu significado maior. Eu fico em lugares que já são conhecidos, é o ganho secundário, eu já conheço aqui. Então, por mais ruim que esteja, aqui eu já conheço, porque o desconhecido eu tenho medo. Então eu nem experiencio, eu excluo. Você entende que você pode estar deixando de ser cura na vida das pessoas por causa de medo?
E aí, gente, vamos falar um pouquinho por que que o medo foi criado? O medo ele foi criado como um sinalizador de perigo, cautela. As suas células, elas sentem, né, aquela sinalização do perigo e aí elas começam a proteger você. Isso quando tem um perigo real, né? A sua vida está em risco, sei lá, um assalto, você está andando na rua à noite e aí você perdeu o ônibus e você está ali, né? Ou porque você está no meio do mato e tem um animal perigoso andando, você está escutando, aquilo é um perigo real. E aí o medo, ele cumpre a função de fazer você ficar alerta e se proteger. Agora, aquelas paranoias que você cria, ai, será que meu marido está me traindo? E aí você tem medo de viver um potencial com ele. Ai, será que eu vou ser mandada embora? Ai, será que eu devo fazer isso? Ai, que medo. As paranoias que a mente cria, você acha que é medo real? A forma como a gente usa o medo está interferindo em todo o funcionamento do nosso corpo, da nossa estrutura. A gente tem medo de tanta coisa que muitas das vezes eu paro, o meu processo de digestão lá do meu intestino, ele fica deficiente, porque o tempo todo eu estou parando o meu processo metabólico. Porque o meu corpo, o nosso corpo, a nossa estrutura física, ela foi projetada para que o momento que eu sinta medo, o meu sistema simpático e o parasimpático paralise. Ele vai paralisar, ele vai ficar no modo, né? Para que eu tenha energia, para sobrar energia caso eu precise fugir. Ai, caramba, nossa, eu tô passando perigo. Então, o meu corpo ele entra em stand-by para caso eu precise fugir, eu tenha energia. Porque o medo sinaliza isso. Agora, você entende? Ah, ó, mulher nutrida, presta atenção nisso. Toda vez que você está na vibração do medo, o seu corpo, a sua estrutura, está na contração. Você está paralisando o seu intestino, você está poupando energia. Seu corpo ele não está em 100% na explosão. Isso vai detonando a sua saúde. A gente acaba com o nosso metabolismo. A gente nunca está no ápice da vida, a gente sempre está abordando tudo com medo. Eu estou acordando com medo, eu estou indo dormir com medo, medo de ser eu mesma. A humanidade chegou num nível de agravamento tão máximo de medo que elas não se movimentam. As pessoas elas paralisam. A gente chega num ponto que a gente está tão bloqueado que até aquele que está gerando ação no mundo a gente critica. Porque eu não consigo expandir. Eu estou no modo luta e sobrevivência. Isso é o que o medo te oferta. Isso não é experiência. Isso é paralisação. Eu apenas estou sobrevivendo. Que experiência que eu gero, gente, para minha alma? Que experiência que eu gero para o meu feminino? Nenhuma. Eu estou na contração. A mulher, ela precisa parir um projeto de vida. Como que eu vou parir um projeto de vida? A minha transformação. Se o medo, ele me nega a experiência da vida, viver a vida. Qual é o sentido da vida, gente? Viver, viver a experiência. Novas experiências, criar novas memórias, experiência dentro do amor, da expansão. Uma pergunta para você, escreve no seu caderninho, qual experiência dentro do amor você quer ter? Abundância, gerar transformação na vida dos outros, dos seus filhos, gerar conteúdo para as pessoas. Agora, se eu tô nessa energia, eu tô me punindo. Eu não tô fazendo nada diferente, não é? Eu não tô gerando, eu não tô agregando algo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, na nossa vida é realmente lidar com esse medo. Eu vou passar para vocês uma meditação de cura, tá? Da culpa e do medo, porque eles andam juntos. A culpa, ela me coloca num estado onde eu me lanço na vida com um chicotinho. Eu fico me punindo. O tempo todo eu fico me punindo.
Vou passar essa meditação para vocês. Eu quero que vocês façam essa meditação 2 vezes na semana, tá? Vocês vão fazer 2 vezes na. Quem quiser fazer mais, pode, mas não é para fazer mais de uma vez no dia, ok? Vocês vão fazer uma vez no dia apenas. Quem quiser fazer todos os dias, pode. Mas para ter uma ação verdadeira, faça pelo menos 2 vezes na semana. Isso vai ajudar vocês, tá? E anotem, o que que hoje te expande? O que que hoje te contrai? Do que você tem medo? Você está agindo, as escolhas que você está fazendo na sua vida, elas são baseadas naquilo que você realmente é ou no medo que você sente? Façam essa tarefa, porque isso vai ajudar vocês a entrar no autoconhecimento, tá bom? Um beijo, fiquem bem.